Vamos abrir o livrão, a Bíblia, no livro de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Primeiro capítulo, 1 Timóteo, capítulo 1, vamos ler de versos 1 a 11. Paulo escrevendo para Timóteo, começa assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Vamos orar. Ó Jesus, ilumina as nossas mentes e os nossos corações neste momento. Pai, eu não quero pregar uma interpretação, eu não quero pregar minhas ideias sobre isso, mas eu quero pregar a palavra. Traga para entendimento, livra-nos de qualquer engano, qualquer coisa errada, que podemos de fato entender a tua palavra e praticá-lo. Não queremos, Pai, ser eloquentes em palavra, queremos ser eloquentes em vida. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Paulo, ele escreve 13 cartas, ou 13 livros. 14, se você vai incluir o Hebreus, mas aí é duvidoso. 13, fora de Hebreus. 9 dessas cartas são cartas para igrejas, para grupos. 4 dessas cartas são cartas para pessoas, para uma pessoa específica. Nós temos uma carta para Filemão, nós temos uma carta para Tito e nós temos 2 cartas para Timóteo. 2 dos 4, ou seja, metade, são para o que Paulo vai chamar seu filho na fé, Timóteo. E ele diz em versículo 2, a Timóteo. Hoje em dia nós não escrevemos cartas. É e-mail, é mensagem. Mas naquela época, quando eu via minha mãe escrevendo uma carta, muitas vezes eu não podia ver. Era algo íntima, algo pessoal, que só era para a pessoa que ia ler. E eu não sei se Paulo pensou que outros iam ler essa carta, mas o que nós temos aqui é algo pessoal. É algo da parte de Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, um homem usado por Deus, para Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Por que verdadeiro? Será que tinha jovens ou filhos falsos? Jovens que seguiam a Paulo por causa da fama dele,
por causa daquilo que podiam receber dele, por causa das viagens que podiam fazer com ele. Olha os milagres que Paulo faz. Olha as orações que Paulo faz. Nossa, eu queria fazer sinais como ele faz. Mas quando chegava aperto, quando chegava dor, quando chegava dificuldade, deixa com Paulo. E Paulo vai falar em 2 Timóteo 1,4, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Timóteo chorava. Timóteo carregava o fardo de um evangelista. Está lá na Bíblia Thompson, 1 Timóteo, tema, Conselhos para um jovem evangelista. Conselhos para um jovem evangelista. E é o que Paulo vai tratar nesse livro, porque ele fala em 2 Timóteo 4, 5, falando para Timóteo, mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Timóteo, você foi chamado para evangelizar. Faça. E aqui ele está dizendo, meu verdadeiro filho na fé. Por quê? Porque Timóteo estava disposto a carregar os fardos do trabalho de ser evangelista. Ele era participante dos dores de parto e as coisas difíceis que Paulo ia enfrentando, que Paulo ia sofrendo. Timóteo estava ali do lado dele. Vamos, Paulo, vamos conseguir. Vamos orar, vamos fazer. Vamos, Paulo. Só que, no versículo 3, há uma separação. Paulo, ele tem que ir agora para Macedônia. E ele tem que deixar alguém ali em Éfeso para tratar alguns problemas. Então, há uma separação, aquela intimidade, amizade, irmandade entre Paulo e Timóteo foi separado agora. Eles não estão mais juntos, mas continua com aquele amor que eles tinham um para os outros. E Paulo, ele vai escrever em capítulo 3, versos 14 e 15, dizendo, escrevo-te estas coisas. Quais coisas? As coisas do livro. Esperando ir ver-te bem depressa. Timóteo, eu estou com saudade de vocês. Espero já logo estarmos juntos. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Eles estão separados. Por quê? Lembra que Jesus fala em João 4? A seara é grande. Tem muitas almas, muito trabalho, muito suor, muita coisa para ser feito. E os obreiros, onde estão? São poucos para uma ceifa tão grande. Então, essa separação, essa divisão entre Timóteo e Paulo é por causa da grande ceifa. Jesus, ele fala para os discípulos, em Mateus 9, 36 a 38. Coloca o dedo aqui em 1 Timóteo, já vamos voltar. Vamos ler as palavras de Jesus para que fiquem claro. Mateus 9, 36 a 38. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos os obreiros. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa, que mande obreiros para a sua colheita. E veio um Senhor para mim uma vez, ele falou, Daniel, como é que eu tenho mais compaixão pelos ímpios? Levante os olhos e vede. Abre os olhos. Olha as pessoas na rua, no trabalho, vizinhos, cidades.
Olha a condição espiritual em que estão. O Charles Finney fala sobre isso várias vezes nos escritos deles. Contempla, pensa, reflete na condição do ímpio. E você vai, se tivesse uma gotinha de amor no seu coração, vai surgir uma compaixão. Você não pode pensar na condição aonde estão indo e sem falar, puxa, a ceifa é grande e os obreiros são poucos. Então aqui em 1 Timóteo, Paulo sai para Macedônia, Timóteo fica em Éfeso, porque precisam de obreiros. E hoje em dia não mudou, precisa de obreiros na obra do Senhor. E precisa de pessoas que vão investir tudo. Eu tenho um amigo que trabalhava numa fazenda lá na Califórnia, e quando chegava a época da colheita, virava 24 horas, 48 horas, 3 dias sem dormir, só no trator fazendo a colheita. Aí chegava a ser tão cansado que não conseguia puxar a embreagem, colocar o trator em neutro, colocar o freio e apagava. Sem desligar o motor do trator acelerado, ele mal conseguia parar o trator e apagava lá no trator. De tão cansado que ele era. E eu falei para um amigo hoje, se os fazendeiros iam ir para a colheita, como a igreja tem ido para a colheita espiritual, se eles fossem fazer a colheita física, como a igreja faz a colheita espiritual, o mundo ia morrer de fome. Não iam fazer nenhuma colheita suficiente para alimentar o mundo. Imagine o cara plantou, investiu, está lá um milho, até você consegue alcançar com os olhos. Aí está pronto a colheita. E agora ele sai da casa dele, deixa o trator lá, é uma espiga hoje. Ele tira uma espiga e volta para casa. Próximo dia, 2 espigas aqui, volta para casa. A colheita não vai ficar para sempre, ele vai perder a colheita. E nós também perderemos uma colheita se não agirmos. Então, Paulo e Timóteo, eles estão nessa situação. Há uma colheita para fazer. Como te roguei, implorei, pedi, Timóteo, você lembra naquele dia que eu saí? Eu roguei. O quê? Que você ficasse em Éfeso. Agora, Timóteo era evangelista, imagino que ele queria sair. É o que o evangelista quer fazer. Só que ele tem que tratar algumas coisas na igreja. Isso é um dos pontos que eu quero notar aqui. Será que você sabe como convém andar na casa de Deus? Timóteo, com certeza, ele quer sair, ele quer fazer, mas o evangelista também precisa saber como lidar com a igreja. É o que nós vemos aqui. Porque ele fala, como eu já disse em capítulo 3, estou escrevendo estas coisas para que se tardar, para que sabeis como convém andar na casa de Deus. Você sabe como andar na casa de Deus? Por exemplo, nós vemos aqui, continuando, em versículo 4, versículo 3, ele fica na igreja para quê? Para advertir alguns que estão na igreja que não ensinem outra doutrina, ou fábulas, ou genealogias intermináveis, que, qual é o resultado? Mais produzem questões do que a edificação de Deus que consiste na fé, assim o faça agora. Uma das formas mais simples de você criar divisão na igreja é trazer outras doutrinas.
é trazer coisas que não são necessárias e colocar elas como se fossem necessárias. Pessoas estavam trazendo outras doutrinas, estavam trazendo fábulas e genealogias para dentro da igreja e estava tendo uma discussão sobre isso e gerando conflito na igreja. E Paulo ele vai falar em capítulo 6, versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Paulo ele vai escrever para os coríntios em 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A doutrina de Cristo é algo simples. Você não precisa trazer outras doutrinas, outras revelações. Irmãos, é Cristo. E Paulo ele vai chegar em Éfeso pregando Cristo. E agora, nesse caso, como nós vamos ver nos próximos versículos, entram pessoas trazendo a lei. Provavelmente judeus convertidos, querendo trazer a lei e impor isso sobre os gentios. Provavelmente pelo contexto. Mas o ponto é simples. Trazer outras doutrinas para a igreja, outras fábulas, outras genealogias, coisas que não são da doutrina básica de Cristo, produz contenção, produz questão, produz invejas, dali nascem invejas e outras coisas, como nós vemos em capítulo 6. Cuidado com a sua influência na igreja. Cuidado com seus opiniões e as suas preferências. Cuidado com o que você traz para a igreja. Toma cuidado. E em Hebreus 10, versículo 24, vai falar que nós devemos... Deixa eu ler aqui. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Sua presença na igreja estimula amor? Sua presença na igreja estimula as boas obras? Quando vocês vão para as suas casas, quando nós vamos para as nossas casas, será que nós pensamos, puxa, eu fui estimulado a fazer mais. Eu fui estimulado a amar mais. Porque imagine que você só é estimulado a amar. Aí você não faz. Mas se você só é estimulado a fazer, sem amor, vira algo pesado. Então, você é estimulado a amar e as boas obras, a igreja avança. A igreja é edificada. Então, toma cuidado com a sua influência na igreja. Não traga outras doutrinas. Não traga genealogias e fábulas. Esses dias eu fui ver numa igreja uma discussão sobre se a terra ela é plana ou se é redonda. Eu fiquei lá observando, escutando, falei, vou para casa. E outras discussões assim, talvez seja uma discussão que pertence até à igreja, por exemplo, será que nós devemos reunir numa casa ou será que nós devemos reunir num templo? A Bíblia não é claro. Eu até hoje não achei nada claro. Às vezes é na casa, às vezes em um lugar público. Não importa, Deus não está olhando
puxa, estão numa casa, então eu não posso derramar meu Espírito Santo. Agora estão em templo, agora eu posso agir. Não, que isso, gente? Nós somos o templo do Espírito Santo e não importa essas questões. E se haja divisão, preferência e tal, trata um ao outro com amor, com paciência. É mais fácil brigar sobre essas coisas do que ser pacientes uns com os outros. E Colossenses, acho que é 3:13. Suportando-vos uns aos outros. O que significa isso? O irmão, ele fez algo e você não concorda com isso. Você pode ou ignorar, você pode ignorar, ou você pode confrontar. Se é uma coisa que não é pecado, se é uma coisa que é a preferência dele, que é a vida dele, deixa ele. Ou talvez, quando surgir uma oportunidade, você pode falar com amor. Não estou dizendo que se você vê o irmão em pecado, feche os olhos. Não. Não é tolerar pecado na igreja. Pecado não tem lugar na igreja. Mas é você suportar as diferenças. E ele continua, e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cuidado com as diferenças na igreja. Cuidado em colocar motivos no coração do irmão. Ele fez algo, aí você fica questionando e você fala, puxa, ele fez isso porque tá. Não, opa, cuidado. Pode ser que ele fez com sinceridade. Ele fez sem entender como você vê. Cuidado da forma que você relaciona com a igreja. Porque aqui estavam entrando pessoas, trazendo outras doutrinas, fábulas e genealogias que estavam produzindo questões. E a igreja não estava sendo edificada. Mas aí você fala, não, mas eu quero ouvir sobre evangelismo. Tá, então vamos lá. Ele diz agora, vamos ler do 7 até 11. Querendo ser mestres da lei, essas pessoas criando divisão na igreja, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei... presta atenção. A lei não é feita para o justo. Ora, quem faz parte da igreja é justo ou injusto? É justo. A lei não é feita para o justo. A lei não é feita para a igreja. Aqui ele está falando da lei do Antigo Testamento. Não é feita para o justo, mas para os injustos, os de fora, obstinados, ímpios, pecadores, profanos, irreligiosos, parricidas, matricidas e homicidas. Parricida é alguém que mata pai. Matricida é alguém que mata mãe. Homicida é alguém que mata. Versículo 10. A lei é feita para os fornicadores, os sodomitas. Hoje em dia nós temos uma palavra mais leve para isso, né? Homossexual, gay. Mas a Bíblia chama sodomitas, roubadores de homens, mentirosos, perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. Deixa eu te contar um segredo. Se você quer ser evangelista bem-sucedido, use a lei nos injustos, a lei de Deus. Esse é o ponto. Tudo que eu falei até agora é apenas introdução para a gente chegar nesse ponto. A lei, ela não é dada para o justo. Gálatas vai falar em Gálatas 5:18, mas se sois guiados pelo Espírito, se você tem o Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. O Espírito Santo, Jesus veio nos libertar da lei. Só que
todos que não têm o Espírito Santo estão debaixo da lei. E quando, um homem chegou ele contou para mim uma vez que ele saía de porta em porta fazendo evangelismo. Aí ele chegava lá, bateu na porta, abriu a porta, entrou na casa, sentou e começou a conversar sobre Jesus, sobre a Bíblia. E aí, como está a sua vida? É a pessoa normal, né? Justificando a si mesmo. Eu sei que tenho as minhas falhas, mas sabe, seria bom você ver a vida do vizinho. Ele bate na mulher, ele xinga, ou no trabalho dele, você tem que ver a vida dele, hein? Eu sei que tenho as minhas falhas, mas ele é pior. Ele abria em Êxodo 20, os 10 mandamentos, a lei de Deus. Ele falou, vem cá, vamos ler aqui as leis. Êxodo 20. Vamos ver aqui. As leis de Deus para nós. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Aí continuava lendo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E a sua vida em relação à lei? Como é? Aí a pessoa ficava calada, não tinha resposta. Sabe por quê? Romanos vai nos falar por quê. Romanos 3, 19 e 20. Fala o seguinte: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A lei não traz salvação, traz o oposto, a condenação. E ela é usada para que toda a boca esteja fechada. Já encontrei situação na rua evangelizando e você tenta fala sobre Jesus, Bíblia, não sei o quê, e a pessoa fala. Aí chega um momento que você fala, opa, para. Nós temos falado sobre muita coisa. Eu quero agora virar a conversa para a tua consciência. Aguenta? Aguento sim. Pode ser honesto comigo? Posso. Aí você começa a aplicar a lei. Já mentiu? Já. Quantas vezes? Várias. Então você é o quê? Mentiroso? Mas foi no passado. Tudo é no passado, meu amigo. Aí você vai passando a lei. E a pessoa, no final, fica calado. Já tive vezes que a pessoa virou e me agradeceu. Falou, puxa, nunca entendia as coisas de Deus assim. Então aqui ele diz que a lei funciona para isso, para que toda a boca esteja fechada. Versículo 20. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E se não tiver o conhecimento do pecado, não há uma busca de um Salvador. Mas quando a pessoa vê o seu pecado, e aqui diz que o conhecimento do pecado vem pela lei, a pessoa busca um Salvador quando de fato é convencido. O Gálatas 3:24 é muito claro em dizer que a função da lei era para nos levar até a cruz. É como uma vara de castigo, batendo as costas do ímpio, que leva ele até a cruz. E ali ele acha alívio. E é triste ver que isso aqui, a função da lei no evangelismo, parece que foi perdido hoje. Hoje é um evangelho de apologética, um evangelho de amor, um evangelho de relacionamento, você fazer relacionamento com as pessoas. Sabe por que a apologética não funciona? Colossenses
1, versículo 21. Pode ser estudado. Estou perdido aqui. Colossenses 1, 21. Pode ser estudado, pode saber todas as informações, saber rasgar todos os argumentos, deixar a pessoa sem resposta, mas a apologética não funciona por causa disso aqui. A vós também que no outro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. A mente do ímpio é contra Deus. E você pode argumentar, discutir com a mente, mas não há uma mudança no ímpio. Você tem que ir além da mente, até a consciência onde o Espírito Santo opera. E é por isso que às vezes eu estou conversando com alguém na rua, e uma maneira de você conduzir a conversa mais profunda é você estar ali conversando, sei lá, sobre talvez algo do dia, algo que viu, algo que aconteceu na cidade, algo sobre a vida da pessoa, aí você fala, e agora eu quero levar essa conversa mais profundo para a tua consciência. Aguenta? A pessoa sempre fala assim. E você começa a aplicar a lei. Nós vemos isso no livro de Atos. Na pregação em Atos 2, Pedro olha para eles. Ele diz, vocês crucificaram a Jesus, que é o Filho de Deus e está à destra do Pai. Então, aí já quebraram a lei, não matarás. Ora, para quebrar essa lei, não matarás, também tinha que dizer falso testemunho, que é outra lei dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho. Só que lá na crucificação, antes da crucificação, levantaram 2 testemunhos falsos, que falaram coisas erradas, mentiras sobre Jesus. E por isso ele foi morto. E para matar Jesus também tinha que quebrar o primeiro. Não terás outros deuses. Ora, se Jesus era Deus e mataram ele, significa que acreditavam num outro Deus. Então, quando Pedro ele aponta o dedo neles, dizendo, vocês mataram Jesus, o judeu que sabia a lei ele já sabia todas as leis que ele quebrou. Então, foi uma forma que eles usavam a lei lá no passado. Mas aí você fala, João 3,16, né, pregador? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, e versículo 18. E versículo 36. O que diz? Vamos ler? João 3, 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A lei, ela precisa ser apresentada ao ímpio. E precisa ser apresentado com amor. Não estou dizendo que você chega nas pessoas batendo eles para dizer que não tem valor, que não valem para... Não. Que isso? Você vai com amor, com paciência. Mas tem que tratar o pecado. Assim como os apóstolos, assim como grandes pregadores no passado fizeram, você tem que chegar e falar do pecado deles. Só que essa lei não é para os justos. Timóteo, ele entende isso. Ele sabe que a lei é feita para os injustos. E toda essa lista aqui em versos 9 e 10, ele sabe que a lei, como evangelista, um bom evangelista, ele sabe que a lei é para eles. Ele vai usar a lei na evangelização lá fora, mas na igreja não. Aqui, a lei é a lei do Espírito, não é a lei do Antigo Testamento. E terminamos
em versículo 11. Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. O evangelho é a manifestação da glória de Deus. Você tem vergonha de pregar Cristo? Você tem vergonha de manifestar a glória de Jesus? Você tem vergonha para chegar no seu vizinho, aplicar a lei e falar de Jesus? Uma vez eu estava na praça e estava lá um jovem. E fomos até ele e começamos a conversar. Aí o meu amigo que estava comigo começou a falar sobre Jesus, tomar a tua cruz, entrar pela porta estreita, negar a si mesmo, abandonar pai e mãe para seguir a Jesus. E o jovem, bem educado, sentou lá, escutando, concordando e tal, mas eu vi que não estava penetrando. Eu pude ver pela reação dele que ao sair dali, ele ia esquecer aquela conversa. E meu amigo falando, e eu ali orando, pensando, e agora? Eu falei, com licença, depois de falar muito, com licença. Eu quero agora tratar da sua consciência. Nós estamos falando muito sobre Jesus, sobre a Bíblia. Vamos agora tratar a consciência. Aguenta? Claro. Aí comecei, quantas mentiras você já contou? Ah, várias. Então você é mentiroso? É. Já roubou ou furtou algo na sua vida? Pegou algo que não era seu? Já. Então você é ladrão? Aí a pessoa sempre tenta fazer desculpa, mas você tem que ir ali direto. Por quê? Porque a consciência deles está do seu lado. A Bíblia diz, se falta tempo, que a lei de Deus está escrito no coração dele. E Satanás, ele tenta apagar, mas ele não consegue. Aí ele foi admitindo, mentiu, roubou, cobiçou já. E agora? Quando Deus for te julgar, inocente ou condenado? Condenado. Céus ou inferno? Inferno. E eu vi pela reação dele que tudo que tivemos falado sobre Jesus começou a fazer sentido. Eu falei, você precisa de Jesus. Agora entendi. Agora sim. Agora eu preciso de um Salvador. Então, que o Senhor possa nos ajudar a pregar o Evangelho, usando uma das ferramentas que foi dada, que é a lei. A seara é grande, os obreiros são poucos. A ceifa não ficará para sempre. Capítulo 2, Paulo vai implorar para Timóteo, ora, intercede, súplicas para os homens e a sua salvação. Vamos começar com oração, vamos começar com quebrantamento. Oh Deus, clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Rogamos, Deus, mais obreiros para a ceifa. Rogamos, Pai do céu, fervor de espírito, coragem, ousadia, entendimento, sabedoria, para sairmos e colhermos a grande ceifa. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém.